Olá, este é o Bauru SA da TV Unesp, que recebe lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, nós falamos sobre o mercado hoteleiro e turismo. Eu recebo a Michelle Obeide, presidente do Bauru Convention and Visitors Bureau. Está começando o Bauru SA. Michelle, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Bauru SA. Eu que agradeço o convite, Tarso. É um prazer estar aqui falando com os telespectadores da TV Unesp. Prazer é nosso. Eu queria perguntar o seguinte, falando em hotéis, não é? Você que tem uma experiência grande no setor, quais são os fatores de atração de hóspedes para um hotel? No caso de Bauru, vamos pensar, né? As cidades em que são mais fortes os pontos turísticos, não é? Outras cidades têm uma agenda de eventos muito efervescente. No perfil de Bauru, o que predomina como fonte de atração de pessoas para os hotéis? Então, Tárcio, a grande maioria dos hóspedes, eles vêm através da indicação de amigos, para começar, tá? Mas também tem a indicação das agências, das empresas, né, através de vários convênios corporativos que existem, né? E os sites de busca, que hoje é uma coisa muito recente, muito nova e que veio para ficar. As pessoas procuram informações de qualquer parte do país por sites de hotéis. Sim, até porque você tem sites de qualidade de atendimento. Eu me expressei mal, na verdade, não são sites dos hotéis, são sites de busca por hotéis, né? Exatamente. Você vai ter ali sites que vão te dar um comparativo de valor de hospedagem. Então, isso você já analisa o teu custo-benefício, porque o hóspede ele vem atrás da melhor quantidade de serviços pelo preço que melhor lhe provém, né? E ele vai estar verificando localização, normalmente já tem os mapas disponíveis também, já tem a opinião de outros hóspedes que estiveram hospedados naqueles hotéis. E essas empresas, elas telefonam, elas visitam os hotéis para levantar informações. Vocês têm alguma informação nesse sentido? Como que elas trabalham? Elas fazem o contato também via e-mail, né? Elas contactam você, no seu departamento comercial normalmente, e aí você encaminha todas as informações. Daí a importância do hotel estar bem preparado para divulgar o seu produto ali, né? Exatamente, porque hoje a informática agilizou e muito a informação. Falando ainda sobre Bauru, a história da hotelaria em Bauru me parece estar ligada diretamente à história da própria ferrovia em Bauru, não é? Tanto é que nós temos, e frequentemente encontramos fotos antigas de hotéis ali na Praça Machado de Melo, não é? Perto fisicamente da ferrovia. O que você tem de informações sobre esse histórico dos hotéis em Bauru? A hotelaria em Bauru realmente começou ali nas imediações da Praça Machado de Melo. Tem uma grande quantidade de hotéis ali. E esses hotéis acabaram se expandindo, se espalhando pela cidade conforme a cidade foi crescendo e se tornando um polo regional, tanto de prestação de serviços quanto de comércio. Isso acabou por atrair muitos investimentos na cidade e a gente tem que considerar também uma coisa que era muito importante, também ligada à ferrovia, que era o trem do Pantanal, porque o trem do Pantanal ele saía de Bauru. Então, o que acabava acontecendo? A gente tinha um fluxo muito grande de turistas que vinham de fora e vinham de ônibus. A gente tem o conhecimento de virem inúmeras excursões até do Rio de Janeiro, né? Eles passavam aqui, dormiam aqui, porque o ônibus saía o trem, saía cedinho no dia seguinte com destino ao Pantanal. Da mesma forma como ele trazia os turistas para pegarem o trem, ele pegava de volta os turistas e levava de volta aos seus destinos. Então, o trem do Pantanal influenciou e muito no desenvolvimento da hotelaria em Bauru. Às vezes, conversando com pessoas de Bauru ou que moram aqui há muito tempo, a gente ouve aquela expressão que Bauru é chão de passagem. Não no sentido negativo, mas no sentido talvez como esse que você colocou, não é? Rota de passagem via ferrovia, e isso alimentou por muitas décadas o setor de hotelaria, não é? Sim, sim. E você considerando ainda a nossa localização geográfica no estado de São Paulo, nós estamos bem no centro. Então, quem está vindo uma viagem muito longa, para em Bauru, descansa e continua o seu trajeto. Isso tanto para quem vai em sentido oeste, leste do país, quanto norte e sul também. Nós temos dados do Departamento de Comércio e Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Bauru, não é? Que nos mostram que Bauru tem hoje 42 hotéis e cerca de 4.200 leitos.
Como que você avalia esses números, Michele? Você acredita que isso está a contento, está adequado às proporções da cidade? Veja, estes números eles abrangem todos os meios de hospedagem atualmente existentes na cidade de Bauru. Então vai desde aquele hotel mais simples, que os quartos são inclusive coletivos, o banheiro é no final do corredor, até aquele hotel mais requintado que oferece uma gama de serviços para o seu hóspede, né? É por isso que a gente até pode se espantar com o número tanto de hotéis quanto de leitos. 42 hotéis, 4.200 leitos aproximadamente. Exatamente. É um número que eu vou falar assim, de acordo com hoje com a disponibilidade que a gente tem e a oferta, mas a gente precisa da demanda, né? A demanda hoje, ela está variando de acordo com a economia também, porque a gente tem que verificar que o turismo na cidade de Bauru, ele é muito voltado aos negócios. E então, se a economia vai bem, turismo vai bem. A economia vai mal, turismo ele diminui. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando para não permitir que haja uma ociosidade nessa rede hoteleira e isso implique em prejuízos, em desemprego e até mesmo uma concorrência desleal e predatória. Inclusive, nós vamos falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Nós vamos ver uma reportagem e também falar sobre a importância de um bom calendário de eventos, porque isso é fundamental, não é? Exatamente, justamente o calendário ele vem para combater esses altos e baixos e essa ociosidade. Muito bem, vamos então ao intervalo e na sequência nós voltamos para assistir a reportagem e falar mais com a Michele Obeide sobre a importância de um bom calendário forte, não é, de eventos para o setor hoteleiro. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru S.A., hoje falando sobre hotelaria. Eu estou com a Michele Obeide, que é presidente do Bauru Convention. Michele, eu vou agora chamar uma reportagem que retrata o que nós comentávamos no final do bloco anterior, a importância, né, do calendário de eventos, vamos falar também, mas principalmente um movimento de atração de novos investimentos em hotéis em Bauru. O mercado hoteleiro de Bauru está vivendo um momento de ventos favoráveis. Novos hotéis já foram inaugurados nos últimos meses e mais investimentos milionários estão a caminho, de olho no turismo de negócios e no entretenimento. Confira então na reportagem. Muita gente que fecha contratos passa por aqui. Esse hotel no Jardim Panorama foi inaugurado há 2 meses, perto da Praça da Paz, e é a mais nova opção de estadia a empresários. São 134 quartos. Muitos negócios são discutidos aqui nas 3 salas de reunião do hotel. A cidade também está na rota de outros grandes investimentos. Uma das áreas que desperta o interesse do setor hoteleiro em Bauru é a margem da rodovia Marechal Rondon. Este hotel está em construção e até pela localização, a expectativa é receber hóspedes de várias cidades da região que circulam pela rodovia. A bandeira deste hotel é conhecida por oferecer tarifas menores, voltadas a um segmento de público que abre mão de determinados serviços em hotel. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bauru mostram que a cidade tem 42 hotéis com cerca de 4.200 leitos. Este número vai aumentar ainda mais nos próximos anos. Está prevista para outubro de 2017 a inauguração de um hotel focado no mercado de negócios. 221 quartos serão construídos no final da Avenida Getúlio Vargas, área que já vive grande expansão residencial e comercial. A construção deve gerar 500 empregos diretos e indiretos. Segundo o diretor da construtora em Bauru, um estudo apontou que a cidade tem as características de polo de atração. O negócio foi lançado em modelo de condomínio hotel, chamado de Condo Hotel. Em 3 dias, 200 quartos foram vendidos a investidores, que depois vão receber valores mensais. Quanto maior a receita do hotel, maior a fatia distribuída aos proprietários das unidades. Bauru e a região de Bauru tem um parque industrial que traz para fazer eventos, seus funcionários aqui, tem bastante indústrias importantes aqui em Bauru instalados que trazem funcionários de fora e fazem hospedagem aqui. Mais o público-alvo Michele, o Mauri colocou uma questão aí no final da reportagem, que é a questão da indústria. Também é sempre bom lembrar, né, da importância da indústria na geração de emprego, da renda, né, da ocupação nos hotéis. Mas nós vemos aí vários projetos anunciados, e vamos falar adiante mais outro,
E é preciso que esses hotéis obtenham um retorno no investimento, não é? Que se traduz por meio da boa taxa de ocupação. Que tipos de evento Bauru deveria se preparar para receber, para manter uma boa taxa de ocupação nesses vários hotéis, além dos que já estão na cidade há mais tempo? Então, Tárcio, a gente precisa estar investindo numa infraestrutura, inicialmente numa política pública de desenvolvimento do turismo. A cidade precisa se preparar e se estruturar para estar recebendo esse turista. Isso a gente fala em diversos aspectos. Então, na acessibilidade até o aeroporto, no tipo de transporte, no custo desse transporte que faz esse tipo de traslado, a questão da formação profissional, a gente tem uma carência muito grande hoje de profissionais também para atrapalhar não só no turismo, mas no setor de hotelaria principalmente, a gente não tem essa mão de obra formada, né? A gente está tendo que formar individualmente, um a um, conforme você tem feito as contratações. O calendário ele vai permitir que você tenha uma taxa de ocupação constante, você evita os picos de ocupação. Hoje, o perfil da cidade, pelo fato de ser de negócios, principalmente, a taxa de ocupação durante a semana ela é alta. Mas ela cai assim vertiginosamente aos finais de semana, gerando uma ociosidade. Então, dentro desse calendário de eventos que tem que ser desenvolvido e dessa política pública, atividades aos finais de semana. Vamos citar um exemplo. Há 20 anos atrás, cidade de São Paulo. Aos finais de semana, a taxa de ocupação caía para 10%. Era uma coisa alarmante e preocupante. O que aconteceu? O pessoal desenvolveu uma política de, inclusive, autorizar que o comércio funcionasse aos domingos. Teve que ter toda uma negociação com o sindicato, porque isso não era possível, era proibido, então o comércio passou a abrir. Isso já incentivou bastante o turismo na cidade de São Paulo. Outra coisa, o que é forte na cidade de São Paulo? Cultura, gastronomia. Então eles começaram a fazer circuitos, inclusive colocando traslado à disposição dos hotéis para esses locais, para que a pessoa fosse a São Paulo se entreter, passar o final de semana e retornasse. E outro fator de atração que acabou acontecendo foi o incentivo de que os hotéis fizessem uma tarifa diferenciada para os finais de semana, menor do que aquela operada durante a semana, para que incentivasse a ocupação. Hoje, se você for a São Paulo, não importa o dia, o período, se você não fizer reserva com antecedência, você não consegue mais, né, a disponibilidade de um apartamento. E a experiência de São Paulo pode servir a Bauru também, talvez em menor escala, não é? Para ter uma boa garantia para que os hotéis operem de forma confortável, segura, né, com taxas de ocupação boas, tanto ao longo da semana quanto aos finais de semana. Exatamente. Hoje a gente tem uma ocupação aos finais de semana dependente de eventos individualizados e particulares, muitas vezes casamentos, formaturas, né, alguma coisa nesse sentido. A gente tem os grandes eventos populares que você mencionou, que geram movimentação, mas ainda não a ponto de manter uma ocupação satisfatória aos finais de semana. Você mencionou agora a questão do aeroporto Múcia Tobias, não é? Que é o aeroporto chamado Bauru Arealva. Pelas informações que você tem acesso, né, conversando com os diversos hotéis aí da cidade, com os empresários, a maioria dos hóspedes que vêm a Bauru se utilizam do aeroporto Múcia Tobias ou ainda recorrem ao carro e aos ônibus. Como que está essa proporção hoje em Bauru? Depende do perfil do hóspede, né? Aquele hóspede corporativo que vem para uma reunião, um palestrante que vem para fazer um congresso aqui, esse perfil, até aqueles que vêm de mais distante, outros estados, eles vêm de avião. Eu diria que 10% no máximo dos turistas que vêm a Bauru vêm de avião por esse meio. Os demais, eles vêm ou de ônibus ou de carro mesmo, dada a facilidade, dada a localização da cidade de Bauru e dado o alto custo ainda, infelizmente, do valor da passagem aérea. Muito bem, vamos agora para o intervalo e voltamos na sequência para falar mais sobre a hotelaria em Bauru, inclusive sobre as opções de turismo aqui da cidade. Voltamos já. Terceiro bloco do Bauru SA, falando sobre hotelaria, eu estou com a Michele Obeide, que é presidente do Bauru Convention Visitors Bureau. Michele, falando mais sobre turismo, né, nós falamos já um pouco, eu queria perguntar, na sua visão, o que funciona bem no turismo de Bauru. E quando a gente fala turismo de negócios, mas também, você até lembrava aqui durante o nosso intervalo, o turismo científico, não é? Como que você está enxergando isso aí? Nós temos, por exemplo, a Unesp em Bauru com um campus com 7 mil pessoas, e dentro dessa fatia
Dentro desse número, uma boa fatia é flutuante, não é? Participa dos eventos científicos também, inclusive os professores, né, que vão aos congressos, expõem seus trabalhos, pesquisam. Como você tem enxergado turismo científico em Bauru? Tárcio, é muito interessante que assim, a cidade não tem noção do volume de pessoas que nós recebemos em função das nossas faculdades e universidades. Bauru hoje é um polo, é um centro muito importante, nacionalmente falando, em termos científicos. A gente tem algumas das melhores faculdades do Brasil instaladas aqui na cidade de Bauru. A nossa população flutuante hoje gira em torno de 30 mil pessoas. Então, fora aquele consumo normal que tem uma pessoa que reside numa cidade, que é aluguel, alimentação e a utilização dos serviços, eles também estão sempre em produção científica através da realização de seminários, simpósios, congressos. Isso faz com que eles recebam também muitas pessoas na cidade de Bauru, não somente os palestrantes. É importante salientar que muitos desses eventos não necessariamente são realizados nas instituições de ensino. Muitas vezes eles extrapolam as fronteiras das faculdades em função do tamanho do evento, né? São eventos tamanho vultoso que não comporta dentro da faculdade, então vão para centros de eventos que são realizados na cidade. Isso é muito bacana, movimenta toda a rede. E cabe salientar também, voltando, não só o turismo científico, que acaba sendo um grande fator de movimentação aqui na cidade, mas a gente tem o turismo de saúde. Ah, mas eu não vou fazer turismo em Bauru, eu estou indo fazer um tratamento. Acontece o seguinte, a gente entende como turismo o fato da pessoa sair da sua localidade, da sua cidade sede, em direção a outro destino e ir lá consumir qualquer tipo de produto ou serviço. Então, a pessoa que vem fazer um tratamento no centrinho, por exemplo, ela se hospeda, porque nada é feito, é tudo num curto espaço de tempo, mas ela nunca consegue ficar apenas um dia, ela fica uns 2, 3 dias pelo menos. Então, ela se hospeda, ela se alimenta, ela usa o transporte. Nós falamos sobre diferentes perfis de hotéis, inclusive obras ainda em andamento, e além das que nós vimos, também há mais um hotel em construção na rodovia Marechal Rondon, acesso fácil pela Rondon, sentido São Paulo, não é? E me parece que haverá um centro de convenções também anexo a esse hotel. Exatamente. A gente tem o conhecimento de que a obra, né? Vamos voltar mais um pouquinho. Todos os investimentos na cidade, eles são feitos com um certo estudo e uma certa antecedência. Então, a economia do Brasil vinha em franca expansão, a cidade de Bauru crescendo, o estado de São Paulo crescendo, a economia mundial não estava em recessão, ótimo. Daí o porquê muitos investimentos foram feitos que culminaram com a inauguração deles agora. Porque todos eles têm o período de maturação e o período de construção, aí leva de 3 a 4 anos. E mais esses outros empreendimentos justamente pelo fato de que, diante desses estudos do que vinha acontecendo, a necessidade de novos espaços para a realização de eventos, assim como eu coloquei, que não existe espaço, às vezes, dentro das faculdades para fazer, é uma demanda. Os espaços que existem na cidade hoje, às vezes, são número insuficiente para atender a demanda. Daí o porquê, o perfil deste hotel, não só a localização dele, que é para facilitar acesso de todas as formas, o meio terrestre, o meio aeroviário, porque facilita muito o acesso via aeroporto também ali, o fato de você ter um centro de entretenimento muito próximo, o centro de compras também muito próximo, esse centro de convenções que você vai poder estar atendendo. Haverá lojas também junto do hotel? Exatamente, vai ter um complexo ali junto também. Né? Então, assim, são vários fatores que tudo através de pesquisa. Você vai verificando o que está acontecendo, quais as necessidades para desenvolver um projeto, e esse projeto está aí em andamento, está em execução e deve ficar pronto aí nos próximos anos. Bastante coisa acontecendo, não é isso como você disse, muitas vezes é aos poucos, porque o investidor ele vai olhando o momento, o cenário econômico e vai dosando também o seu investimento conforme a economia e o PIB do país, não é? E agora, pensando aí no Bauru Convention, né, que retoma suas atividades de forma mais intensa agora, o que dá para projetar de agenda para 2015, encontros com empresários, o setor efervescendo, como nós dissemos, com esses investimentos, e o Bauru Convention trabalha pensando de que forma para 2015? Olha, Tárcio, eu tive uma experiência muito gratificante nos últimos 3 anos e meio. Eu tive muito ligada ao segmento esportivo e eu tive a oportunidade de conhecer, se não todas, eu diria que quase todas as federações paulistas e nas diversas modalidades. Então, assim, a gente está num trabalho hoje forte com relação a trazer
vários eventos esportivos na cidade, a cidade está com essa estrutura para poder estar atendendo. Alguns eventos de cunho comercial, a gente tem alguns projetos para estar participando de algumas feiras específicas, por exemplo, como a EBS, que é um encontro que é realizado em São Paulo anualmente, de business, né? Você vai mostrar o seu destino para as empresas, as operadoras que quiserem fazer algum evento, conhecerem aquele destino e poder estar levando. Porque hoje existe uma tendência de descentralização dos eventos da cidade de São Paulo. Aliás, não só da cidade de São Paulo, mas das grandes capitais. Porque neste momento está saturado o mercado. Você não tem disponibilidade de hotéis, você não tem disponibilidade de espaço para eventos. Existe o problema da violência, deslocamento, demora, o trânsito, o custo operacional. Então, eles estão transferindo esses eventos sempre que possível, né, para o interior. Campinas está sendo beneficiada em grande parte, sim, mas eles estão interiorizando ainda mais. Então, Bauru, nesse aspecto, se destaca. Você tem aí esses investimentos todos na área de hotelaria, de centro de convenções. Então, tudo está agregando para que Bauru seja realmente uma cidade se destacando nos próximos anos. Já se destaque, tomara que cada vez mais, não é, Michele? Muito obrigado pela sua vinda aqui ao Bauru SA e sucesso no ano que vem, na sequência dos trabalhos do Bauru Convention. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado novamente. O Bauru SA termina agora. No nosso site você tem mais informações desta e outras edições. Acesse e veja em nossa galeria de convidados quem já passou por aqui. As entrevistas estão disponíveis em vídeo e acompanhe a programação na TV Unesp, sinal aberto canal 46 digital ou 45 analógico e pela NET canal 18. Obrigado pela sua companhia. Economia e Sociedade estão aqui no Bauru SA. Até a próxima!